Olá pessoal, vamos à nossa tarefa 63, possibilidades. Conteúdo bem tranquilo, bem fácil. A gente tem que prestar bastante atenção no que o exercício pede para a gente não confundir. Então aqui, ó, com os números 1, 2, 5, 6 e 9, quantos números de 3 algarismos podemos formar? Veja bem, eu vou desenhar aqui a possibilidade. Então eu tenho 1, 2, 3 algarismos, né? Nessa primeira casa, quais que são as possibilidades que eu tenho? Eu tenho tanto o número 1, quanto eu posso pôr o número 2, o número 5, o número 6 ou o número 9. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. No segundo algarismo, eu também posso pôr tanto o número 1, o número 2, o número 5, o número 6 ou o número 9. Então eu tenho mais 5 possibilidades. Aqui no último algarismo, eu tenho tanto esse ou esse. Então eu tenho mais 5 possibilidades. Então, para chegar na quantidade de possibilidades que eu tenho aqui, basta eu fazer a multiplicação delas. Então, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, eu tenho 125 possibilidades de escrever um número com 3 algarismos utilizando os algarismos 1, 2, 5, 6 ou 9. Tá joia? Então, primeiro exercício, como nós vimos em sala, bem tranquilo. Uma menina possui 5 saias e 6 blusas. Olha que bacana. A maioria das meninas reclamam que não tem roupa para sair. Então fala que eu já saí com essa roupa ontem. Olha só, se ela tiver só 5 saias e 6 blusas, de quantas formas ela pode se vestir? Né? Uma blusa e uma saia. Então, como nós vimos também durante as nossas aulas, né, nesse caso, você pega e multiplica o 5, né, que seria 5 saias, vezes as possibilidades que você tem de blusas, que você vai ter 30 maneiras diferentes de se vestir. Então, olha só, você consegue ir o mês inteirinho para a escola usando 5 saias e 6 blusas, né? Se você só tiver 5 saias e 6 blusas, mês inteirinho indo para a escola, só com essas 5 saias e essas 6 blusas, você vai sem repetir nenhum conjunto durante 30 dias. Tá joia? 3. Para ir da minha casa à escola, tem 3 caminhos diferentes, que seria passando pela sorveteria, passando pela igreja ou atravessando a ponte. Eu posso ir à escola de bicicleta ou a pé. De quantas maneiras diferentes eu posso ir de casa para a escola? Então, veja bem, você tem 3 possibilidades, são 3 caminhos que você pode ir. Então, você tem que sair aqui. Vamos tentar desenhar aqui. Você, da sua casa, vou desenhar uma casa bem bonita aqui, ó. Muito bem aqui as portinhas, né, a janela, parecendo a casa que eu desenhava quando eu era pequenininho. E você vai para a escola. Para a escola eu vou desenhar um quadradão aqui, ó, escrito escola. Ó. Então eu tenho 3 maneiras. Eu tenho um caminho que vai pela sorveteria, coisa boa, hein? Sorveteria. Eu tenho um caminho que vai pela igreja. E eu tenho um outro caminho que vai pela ponte. Só que pela sorveteria eu posso ir bicicleta ou eu posso ir a pé. Pela igreja eu posso ir de bicicleta ou eu posso ir a pé. Pela ponte eu posso ir de bicicleta ou eu posso ir a pé. Então, se você contar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, né? 6 possibilidades. 6 possibilidades. Se eu quisesse fazer conta, era só pegar. Como eu tenho sorveteria, igreja e ponte, então eu tenho 3.
Como eu poderia tanto ir de bicicleta ou a pé, então eu tenho 2. É só multiplicar 3 vezes 2 que eu tenho 6. Que seriam as mesmas 6 possibilidades que eu tinha lá em cima ilustrados. Tá joia? Exercício 4. Um anagrama de uma palavra é outra palavra escrita com as mesmas letras. Por exemplo, amor é um anagrama da palavra Roma, porque eu escrevo Roma utilizando as letras R-O-M-A e amor também. Eu uso aqui R-O-M-A, só que em posições diferentes. Então, ele pergunta assim, ó, os anagramas possíveis da palavra Roma. Quantos são esses anagramas? Preste bastante atenção. Para dizer a palavra Roma, eu tenho 4 possibilidades, 4 palavras, né? 4 letras, desculpa. 1, 2, 3, 4. Na primeira casinha aqui, eu posso colocar R, O, M ou A, qualquer uma dessas 4. Então, eu tenho 4 possibilidades aqui. Nessa segunda casa, veja bem, se a letra R eu já usei aqui na primeira casa, na segunda casa eu não posso usar a letra R. Então, o que me sobra são só 3 possibilidades, que seria O, M, A. Se eu já usei a letra R aqui na primeira e a letra O aqui, nessa terceira casa aqui, eu só posso usar M ou A, ou seja, eu só posso usar 2 possibilidades. Nessa última aqui, se eu já usei o R, o O e o M, só me resta usar quem? O A, então eu só teria uma possibilidade. Então, as possibilidades que eu tenho seria o quê? A multiplicação de 4 vezes 3, vezes 2 vezes 1, que isso daqui vai dar um total de 24 possibilidades, que seriam os 24 anagramas. Tudo bem? Mesma coisa com a palavra chá. Só que a palavra chá, ele tem 3 letras. Na primeira aqui, eu posso pôr o C, o H ou o A, ou seja, eu tenho 3 possibilidades. Na segunda aqui, eu não tenho 3, né? Porque se eu colocar o C, por exemplo, aqui na primeira, só sobra o H e o A para colocar aqui na segunda. Então, eu tenho 2. E na última aqui, só vai me sobrar uma. Então, a resposta aqui seria 3 vezes 2 vezes 1, que daria 6 anagramas. E por último, né, ele pede os anagramas da palavra senha. Então, a palavra senha era composta por 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5. Então, no primeiro aqui, eu posso colocar 1, 2, 3, 4, 5 letras. No segundo aqui, eu só posso colocar 4, né? Porque se eu já usei a letra A, por exemplo, aqui no primeiro, eu só vou ter S, E, N, H. Então, eu só vou ter 4 para colocar aqui. E assim sucessivamente. Aqui eu vou ter 3, aqui eu vou ter 2 e aqui eu vou ter 1. Então, na verdade, a multiplicação desses valores vai ser a quantidade de anagramas, que vai dar 120 anagramas. Tudo bem, pessoal? Bem tranquilo. Nós vimos na sala a questão das senhas, que vocês me questionaram, né? Falaram como que a gente pode colocar a questão das senhas, do cadeado lá com os segredos, né? Então, tudo isso aí a gente foi comentando dentro da sala de aula para a gente para nós estarmos aprendendo mais, falando sobre essas possibilidades, tá bom? Então, vamos ficando por aqui e até o próximo exercício, tá joia? Tchau, tchau.